quais os principais documentos que um gestor de tráfego precisa ter acesso, ele precisa ter em mãos, tanto para poder fechar clientes, como para ter uma melhor jornada na sua estrutura, poder gerar mais resultados. Hoje eu trouxe aqui para vocês alguns documentos que eu utilizo na minha estrutura e que todo gestor de tráfego precisava ter aí para, com certeza, gerar muito mais resultado, tá? Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Moreira, sou gestor de tráfego, trabalho com estratégias digitais já há alguns anos e nesse canal aqui eu trago tudo o que acontece na minha operação e como você pode aplicar na sua para ter muito mais resultados, tá? Então, sem mais enrolação, já vamos para a tela. Aqui estão alguns dos documentos e aqui em cima depois a gente vai navegar por todos eles para você poder ver um pouquinho do que eu utilizo aqui, tá? Primeiro ponto são contratos. Então você tem que ter aqui, ó, listei 3 que são um contrato de prestação de serviço normal, contrato de coprodução e de lançamento. Para quando você for trabalhar com infoprodutor, é muito importante que você tenha esses contratos em mãos, porque se você não tiver, vai que entra um infoprodutor em contato com você, um case bom aí para você, tal, ganhar muita grana, só que você não tem esses contratos para te proteger juridicamente. Porque se você não tiver um contrato que fale, por exemplo, sobre coprodução ou lançamento e ir com um contrato de prestação de serviço normal, você já vai passar uma visão de que você é despreparado. Consequentemente, dificilmente vai fechar esse contrato, tá? Uma outra coisa legal para você ter são propostas comerciais bem estruturadas e separadas por pacotes, para você poder apresentar de fato o seu serviço e dar opções para o cliente escolher. Então você dividir ali aqueles serviços em pacotes, apresentar de uma forma muito visível para o cliente, para ele ver e falar, não, isso aqui me atende a esse pacote aqui que cabe no meu bolso hoje. Outra coisa são checklists do que você tem que fazer, quando você tem que fazer, como cria a campanha, o que falta para você não esquecer de nada. Já aconteceu muito de gestores de tráfego, alunos da comunidade, estarem criando campanha e esquecer, por exemplo, de colocar o evento do pixel correto. Isso aqui se resolve com checklist, ainda mais quando você cria campanha em Meta Ads, Google Ads, YouTube, então o checklist te ajuda. Modelo de relatório para você apresentar para o seu cliente os resultados gerados e os gastos, é muito importante, isso te dá um profissionalismo gigantesco. E também isso aqui, nossa senhora, como eu apanhei para esse tipo de coisa aqui até eu não ter. Quando eu criei o material que eu tinha meus indicadores e KPIs ali, as minhas métricas para eu poder fazer a leitura e entender o que fazer depois do que, minha vida mudou completamente. Então, um gestor de tráfego que gera resultado, ele tem exatamente o que é cada métrica, qual é a base da métrica. Então, beleza, você sabe o que é o CTR, mas qual que é a média do CTR? Qual que é o valor ideal? Qual que é o valor acima da média? O que você tem que fazer se o CTR estiver baixo? Esse tipo de coisa, esses fatores decisivos é o que muda o apertador de botão para o gestor estratégico, tá? E é claro, cases de sucesso para você poder apresentar nas suas reuniões, tá? Com os seus leads. Então eu vou te mostrar aqui, a primeira coisa que eu tenho aqui para te mostrar é esse controle de campanha de tráfego. Essa planilhinha aqui, ó, ela é um absurdo de boa. Por quê? Deixa eu até dar um zoom aqui para você ver mais detalhes dela. Essa planilha aqui fui eu mesmo que desenvolvi e eu utilizo essa mesma planilha com os meus clientes na minha estrutura. Aqui a gente preenche a data para a gente poder ter um filtro legal, preenche o valor gasto naquele dia, o resultado que gerou e o total da conversão. Depois ele já vai calcular o custo por resultado, aí você coloca alcance, impressão, o CPM, aqui ele entra como com, porque o Excel não deixa a gente colocar CPM, ó, deixou nesse caso aqui, hein? Aí a gente coloca clique, ele já dá o custo por clique, seu CTR, seu page view, connect rating, como que tá a conversão da página de venda, a pessoa chegou na página de venda, quantos por cento foi para o checkout, quanto checkout teve, qual que foi a conversão do checkout, qual que é a taxa de conversão geral, beleza? Tantas pessoas clicaram, desses cliques, quanto converteu, tudo isso aqui dá dentro dessa tabela. Então, quando você vai tendo dados acumulados aqui, você consegue analisar exatamente isso aqui. Isso aqui é basicamente um funil, que ele vai te dizer quanto você usou, qual resultado gerou e quanto está as suas métricas. Então, aqui, ó, o meu CTR está 1,6. Ele já me fala que o CTR deveria estar entre 2 e 3, então já sei que está baixo.
Connect Rate, a média é 75, o meu está 90, então minha página de vendas está boa. A conversão da página de venda, a média é 3%, a minha está com 47%, está top. A conversão do checkout é entre 30 e 40, a minha está em 20, então o meu checkout precisa ser mudado. E aqui basicamente é um funilzinho onde você consegue editar e ir trabalhando para ver como ficam suas métricas. Então, por exemplo, se eu investir os mesmos 142, só que ao invés de 13 vendas eu tiver 20, como que muda? Ó, já dá uma mudada aqui no meu resultado, tá vendo? E se eu investir R$300 e tiver 50 vendas, como que vai ficar? Ó, o valor da conversão já sobe e assim por diante. Tudo isso aqui você vai conseguindo configurar. Então, essa é uma planilha de controle de campanha muito legal. Aí eu tenho aqui meus modelos de contrato, então eu tenho contrato de prestação de serviço, eu tenho contrato de prestação de serviço, esse aqui é outro diferente, eu tenho outro modelo de prestação de serviço, eu tenho o meu contrato de lançamento, para quando eu fecho o lançamento, e tenho o meu contrato de comissionamento, que é o contrato de coprodução, tá? E aí eu quero te mostrar aqui, ó, uma coisa muito legal. Os cases de sucesso para você ir trabalhando, um documento aqui para você colocar, tal. Esse aqui ele tá com o Google Meu Negócio, você pode trabalhar com as suas campanhas de tráfego. Aí a gente tem aqui também esse modelo de relatório simples, que ele é para fazer uma apresentação, então você coloca aqui os dados da campanha para fazer essa apresentação para o cliente ou mandar o PDF. A gente tem esse outro modelo um pouquinho mais com frufruzinho, que é se for fazer slide, análise por criativo também, bem legal para trabalhar. Eu uso bastante esse aqui. Aqui, essa proposta aqui é ouro, tá? Essa proposta aqui é a top. Eu uso ela porque eu já tenho aqui, ó, gestão de tráfego. O que eu faço dentro da gestão de tráfego? Então eu mostro que não é só a gestão de tráfego pura e simples, tem mais coisa dentro. Social media, tem aqui a parte de sites landing page, a parte de Google Meu Negócio, a parte tudo isso. E aí depois eu venho separando por pacotes e tem os valores de cada pacote aqui com o que está incluso. Então essa proposta aqui é top. Aí lembra que eu falei para vocês dos checklists? Então olha aqui, ó, meu checklist de campanha do Google Ads, completinho, tudo que eu tenho que fazer até quando eu tenho que otimizar. E aí eu tenho ele do Google Ads, para o Meta Ads e do YouTube Ads. Aí eu tenho o checklist de emergência. Se a minha campanha travar, se der pau, o que eu tenho que fazer primeiro? Então eu tenho aqui 3 etapas de tudo que eu vou conferir para ver se está top. Aí eu tenho o meu checklist de onboarding, que é para quando o cliente entra, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que pegar de dados dele. Então aqui dessa forma não passa absolutamente nada batido. Eu tenho também meu checklist de otimização, com a minha rotina diária, com a minha rotina semanal, com a minha rotina quinzenal e com a minha rotina mensal, tudo que eu tenho que fazer. E aí depois as métricas chaves do que eu tenho que olhar para dentro dessas minhas campanhas, tá vendo? E aí as boas práticas, como eu otimizo as minhas campanhas. Aí eu tenho a minha otimização para o Meta Ads, aquela era do Google Ads, eu tenho a minha otimização do Meta Ads também, tá vendo? Bem completinho, porque daí eu sigo isso aqui e com isso aqui eu não me perco, eu sei o que fazer e na ordem que eu tenho que fazer. E aí lembra que eu falei dos indicadores e KPI? Olha isso aqui, essa aqui é a tabela que eu uso para ver as minhas métricas. Então você está vendo aí, ó, que eu tenho o CTR, que é o clique sobre impressões, a média aceitável entre 3 e 6 dentro do Google Ads e a meta ideal seria ótimo. CTR alta é igual a palavra-chave e anúncio bem alinhado. Então eu tenho as métricas principais aqui que a gente mais usa dentro do Google Ads e eu tenho isso também do Meta Ads. Então aqui ele já fala a média aceitável do CTR dentro do Meta Ads, tá vendo? E aí o mais legal de tudo isso aqui, ó, Google e Meta, então são métricas gerais, daí são as famosas métricas secundárias. E aí esse aqui para mim é o mais top de todos. O que é isso aqui? Situação, CTR baixo, qual que é a causa provável? Criativo ou palavra pouco atraente. Qual que é a ação recomendada? Testar um novo ângulo e headline. Então, se eu tiver um problema, por exemplo, baixa entrega, poucas impressões, provavelmente orçamento muito baixo ou aprendizado reiniciado. O que eu tenho que fazer? Já tem aqui do lado, subir o orçamento, deixar a campanha estabilizar por 48 ou 72 horas.
Então, com todos esses documentos, você vê que eu consigo apresentar o meu serviço da melhor forma, eu consigo me proteger juridicamente com contratos bem trabalhados. Quando eu fecho esse cliente, eu tenho um checklist de como fazer o onboarding dele, eu tenho um contrato jurídico, eu tenho uma proposta, e aí quando eu vou subir a campanha, eu tenho um checklist de como subir essa campanha, eu tenho outro checklist de como otimizar essa campanha. E aí, Vinícius, a minha campanha travou, eu tenho meu checklist de emergência, eu tenho meus indicadores para mim ler as métricas da melhor forma possível. E aí, é claro, os relatórios para apresentar para o cliente de forma profissional. Se você tiver esses documentos aqui em mãos, com certeza você vai ter muito resultado. E aí, atendendo a pedidos de diversos alunos que falavam: Vinícius, a gente quer ter acesso aos seus documentos, Vinícius, libera esse PDF para a gente. Eu resolvi fazer algo especial para vocês. Eu liberei todos esses documentos dentro de um kitzinho de documentos para vocês, que vocês podem adquirir por um valor simbólico e ter todos esses documentos, desde a planilha, dos contratos e indicadores, aí na sua estrutura, para você poder levar aí para dentro da sua estrutura a mesma estratégia, os mesmos processos que eu uso hoje dentro da minha estrutura com todos os meus clientes. Então, se você quer ter acesso a todo esse material, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas garante, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar, porque também não é vantajoso eu ficar liberando meus processos para muita gente, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a todos esses documentos. E se você quer ver mais conteúdos de tráfego pago, marketing digital e tudo que envolve esse universo de Meta Ads, Google Ads, se inscreve no canal e deixe seu like. E é claro, deixe seu comentário aí para eu ver o que você está achando e que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.